A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, está começando mais um Estácio Entrevista aqui na TV Zoom. Hoje um programa muito especial. Vamos receber um cara muito alegre, um cara para cima, muita competência, coordenador da Educação Física da Estácio lá de Petrópolis. Você que nos assiste aí em Petrópolis pela Soul TV ou pelo aplicativo da TV Zoom, um grande abraço. Vamos falar sobre educação física, sobre exercício, sobre pedalar. Vamos falar sobre tanta coisa útil do nosso dia a dia de saúde com o professor André Fernandes. Depois da vinheta, André Fernandes no Estácio Entrevista. Já agradecendo o carinho da sua audiência, de volta aqui no Estácio Entrevista e dando boas-vindas ao professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, Maru. Obrigado aí pelo convite. Um prazer imenso estar aqui com vocês aqui na TV Zoom. Cara, que bom que você está aqui em Friburgo hoje. André, me conta um negócio. Eu vou começar logo pela dor de nós aqui. Nós que não fazemos exercício regularmente, mas a pessoa não gosta muito de academia, aquele ambiente mais barulhento, ou que as pessoas já estão todas bonitonas e tal. Tem saída? O cara consegue fazer algum exercício? Consegue, Maru, consegue. Realmente, né, eu diria que as academias, de uma forma geral, né, o formato que elas tomaram, né, elas acabam, às vezes, agradando mais aquele público que já frequenta, que, infelizmente, é a minoria da sociedade. Mas já tem muitas academias que estão já de olho nisso, né, e criando já projetos diferentes, exatamente para atender o público que não gosta do perfil de academia. Eu até acredito, Marum, que daqui a um tempo, esse nome academia, ele vai ter seu lugar, um espaço, mas vão se criar outros nomes. Vou dar um exemplo, box de crossfit, é um nome novo, né? E o que é o perfil do box de crossfit? É uma área aberta, normalmente sem ar-condicionado, as pessoas treinam uma modalidade específica que é o próprio crossfit. O que é crossfit? Desculpa a ignorância. O crossfit é um treinamento funcional, né, que une várias vertentes, como o LPO, levantamento de peso olímpico, você levanta a barra, movimentos com o qual você tem que subir cordas, agarrar em argolas e levantar pesos. A ideia do CrossFit é uma combinação de métodos de treinamento onde ficam mais livres, ou seja, não tem aparelhos. Na verdade, tem pesos livres, é uma proposta de um treinamento utilizando mais o teu peso corporal. As pessoas de mais idade usam muito a questão da piscina, por uma questão, às vezes, de indicação médica. Sim. Mas eu vejo muitos também falando que às vezes não vão na academia por causa do barulho, a pessoa mais de idade não gosta muito daquela música alta e tal. Isso também eles estão vendo? Isso? Sim, sim. Eu diria assim, o modelo antigo das academias era aquela zoeira toda, muita gente falando, o som alto. Isso talvez em algumas aulas em específico, tipo uma aula de spinning, é comum às vezes o professor botar o som um pouco mais alto, mas muitas academias estão criando espaços, tipo assim, um lounge, mais ou menos assim como a gente está aqui, espaços um pouco mais sofisticados, onde não tem essa zoeira toda, e quem quiser barulho vai para o fone de ouvido. Então, ou seja, é quase uma academia silenciosa, exatamente pensando... Já é meu perfil. Já é o teu perfil. Né? Ainda não é uma realidade em todos os lugares, mas já é uma tendência que já está começando a acontecer. Eu penso que vão criar novos nomes para esses modelos, que ainda não existe. Né? Como tem, por exemplo, os estúdios. O que é o estúdio? É uma academia pequena, às vezes de treinamento funcional, às vezes uma mini academia de musculação, mas já é uma coisa mais light, mais personalizada, exatamente para esse público que não gosta daquele vucu-vucu das academias. André, você é um cara que conhece todo mundo lá em Petrópolis, em toda a região, né? Você é conselheiro do Conselho Regional de Educação Física. Perfeito. Como é que uma pessoa que está em casa, que quer fazer ou por indicação médica ou por vontade própria, não sei se pode, por vontade própria, se orienta a gente, saber que a academia é boa, que são profissionais de educação física que tem ali, tem como a pessoa se resguardar de amadores que podem estar porventura ali? Não, ótima pergunta, Marum. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, que infelizmente é a minoria, mas existem alguns locais, existem pessoas que não são formadas. Perdão. Dentro desse contexto, o que a gente observa? Que a pessoa tem que ter um cuidado de perguntar ou até cobrar a célula profissional. Todo profissional de educação física, ele tem que ter essa habilitação aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, essa habilitação é o que habilita ele
a exercer a profissão. Então, com essa habilitação, ele pode ser um profissional de educação física. Se você, por exemplo, tem um personal trainer, se você está numa academia e você quiser exigir dele, eu queria saber se você de fato é formado, e pedir para ele se colocar, se posicionar, né, se apresentar, você pode exigir esse documento, que é um direito da toda a sociedade. E se você desconfiar, você pode acessar o conselho, que é o órgão fiscalizador. Então, ou seja, através do Conselho Regional de Educação Física, a gente fiscaliza os locais. Tem ainda locais que a gente, como eu volto a dizer, que funcionam irregularmente e são autuados pelo Conselho, mas graças a Deus hoje a grande maioria são locais seguros, com profissionais de educação física, ou seja, que estão ali prestando o serviço da melhor forma possível para as pessoas poderem iniciar. E aí, pegando a sua segunda pergunta, como é que eu começo? Você tem que querer. Então, assim, você tem que dar o primeiro passo. Ao entrar para uma academia, a maior parte das academias elas têm o que a gente chama de questionário de prontidão. O que é um questionário de prontidão? São uma série de perguntas, onde, se essas perguntas têm alguma afirmativa, ou seja, de várias dessas perguntas, significa dizer que é necessário você fazer uma avaliação médica. E alguns locais, já por precaução, já te pedem essa avaliação médica. Então, assim, é importante você se proteger, ainda mais uma pessoa que nunca fez, que apresenta problemas de saúde, ela ter esse cuidado de se cuidar, ou seja, de se preparar para iniciar a sua prática de exercício. Falar em cuidados médicos, mandar um beijo para a doutora Renata e para a dona Helena, lá na Bombonier do Seu Luiz. Eu falei com elas, vou mandar um beijo para vocês. Elas falaram ontem na rua, mas professor, eu vejo seu programa e tal. Legal, da Estácio, mas que eu estou aqui, né? E falei que ia mandar um beijo para elas. Mas, André, me fala um negócio. A educação física, antigamente, não sei se posso falar o termo antigamente, mas eu vi assim, quem estudava educação física tinha muita vontade de ser professor da escola. E hoje é mais trabalhar com academias e tal, ou com esporte de alto rendimento. O aluno, professor de educação física, não tem mais ninguém querendo, não? Como é que está essa jogada aí na escola? Ainda tem educação física na escola? Tem. A formação em educação física, né, ela é dividida em dois tipos. Né? Você pode escolher a licenciatura, que é exclusivamente para trabalhar dentro do ambiente escolar, ou o bacharelado, que você trabalha em qualquer atividade fora do ambiente escolar. E aí, nos últimos 10 anos, realmente os cursos de bacharelado foram os que mais cresceram, porque houve esse crescimento das academias, dos esportes, de uma série de outras atividades, e natural a sociedade buscando isso, outros começam a buscar a formação mais em bacharel. Mas o mercado da licenciatura ele ainda é muito grande. Talvez se a gente comparar no Brasil a quantidade de escolas com a quantidade de academias, sem sombra de dúvida, tem quase o dobro de escolas do que se tem de academia. E, pelo incrível que pareça, atualmente, o mercado de licenciatura ele voltou a crescer. Então, muitos que estão no bacharel estão procurando o mercado de licenciatura. E é legal que a Estácio... Ele pode? Ou ele tem que voltar e fazer a faculdade de licenciatura? Na verdade, ele volta e faz um complemento. Então, ou seja, aquele que é formado em bacharel, ele pode fazer o complemento em licenciatura. Aquele que é formado em licenciatura, pode fazer o complemento em bacharel na educação física. E é legal que a Estácio oferece os dois cursos, as duas modalidades, tanto licenciatura quanto bacharel. Aqui em Friburgo e lá em Petrópolis ou só lá? Em Petrópolis a gente tem na versão ainda em formação e vamos reabrir o curso de licenciatura. E em Friburgo funciona os dois? Funciona os dois, exatamente. Entendi. Então, assim, uma opção para que você que gosta da área escolar, né, eu sempre oriento o seguinte, faça as duas formações, porque a gente nunca sabe o futuro. Né? O futuro, tantas coisas acontecem e hoje, que a relação financeira, tanto o mercado da licenciatura que perdia para o bacharel, eu diria que hoje há uma certa equiparação. Então, aquele que pensa em grana, os dois mercados atendem muito bem. E aquele que pensa em espaço de mercado, os dois mercados também têm boas expectativas. O André, ainda é obrigado a educação física? Porque, não sei, na escola ainda tem lá uma disciplina obrigatória ou a escola tem educação física se ela quiser? Como é que é a legislação disso? Não, é obrigado por lei ter a educação física escolar. Né? Com esse novo ensino médio, se criou ali uma lacuna em parte dessa formação, onde o aluno pode optar em não ter. O que é um erro que nos preocupa muito, porque são adolescentes,
muitas vezes, naquela preocupação de ter um futuro profissional e etc., acabam abrindo mão da saúde, porque são jovens e talvez não tenham ainda noção do quanto é importante eles terem uma prática de atividade. E com isso, o que a gente vê hoje no mercado de trabalho, de uma forma geral, boa parte dos sedentários, a maior parte da população são sedentários. É isso mesmo, isso os legisladores, eles tinham que ver isso. Sim, a gente até como conselho, a gente vem pontuando isso constantemente, tem feito vários encontros, tentando mudar esse processo, mas é um processo que veio pelo MEC, o Ministério da Educação, tá errado, então assim, mas está errado, tem que se adequar. Agora, deixa eu te perguntar, nessas palestras que às vezes tem na escola, porque o adolescente aí é apresentado às vezes para bebida ou para cigarro, alguma coisa que é a indústria do mal, né, sinceramente falando nem da indústria regular, não, até do mercado negro, que é colocar porcaria na cabeça do jovem, tem aquelas palestras. É só o médico que dá aquele tipo de palestra ou o profissional de educação física é habilitado para falar de saúde na escola? Não, o profissional de educação física é totalmente habilitado, principalmente relacionando a saúde com a prática do exercício. Então, ou seja, seria até o profissional mais indicado, né, para fazer esse tipo de fala, mas só um profissional de educação física, ele é um profissional da área da saúde. Hoje, você diria o seguinte, André, quando você pega a sua trajetória, quantos anos de docência? Olha, só de docência são 24 anos. De Estácio, mercado? Quase 20. Estácio, 20. E de mercado de academia, de mercado em geral? Olha, eu começo no mercado, eu diria assim, né, a minha vida começa desde pequeno na atividade física, né, e às vezes para as pessoas, na minha época, né, criança homem, fazia luta, criança mulher fazia dança, era o comum, né? Hoje, obviamente, isso já acabou, mas eu, como todo perfil daquela época, comecei na luta com 3 anos de idade. Pratico luta até hoje, né? Continuo praticando. Mas já, ainda jovem... Que luta é essa? Como é que chama a luta? Eu comecei no judô, judô. Do judô eu migrei para o jiu-jitsu, e continuo no jiu-jitsu e no boxe, que são as duas as atividades com qual eu ainda pratico. Entendi. Né? E o interessante é que, como minha mãe fazia ginástica, e até uma curiosidade, né? Não sei por que se chama academia de ginástica, já parou para pensar? Não, eu nunca pensei isso. O nome academia de ginástica vem porque no início as academias só ofereciam a ginástica, que eram as modalidades coletivas, aquela ginástica em grupo. E aí vem o nome Academia de Ginástica. Só que com o tempo foram agregando outras modalidades, como a musculação, spinning e pilates. Então as academias hoje são um aglomerado de atividades, mas o nome Academia de Ginástica ficou, né? Porque nasce aí. E minha mãe era uma das praticantes da ginástica de academia. E quando ela me pegava na luta, eu ficava ali assistindo aquelas aulas e garoto novo ainda, eu ficava participando dessas aulas até o momento quando eu vi, ou seja, talvez com 14 anos de idade, eu já tinha certeza que eu queria fazer educação física e já estava totalmente envolvido com o mercado de academias. Mas eu diria que a profissão se regulamenta em 98. Né? Eu me formei antes da regulamentação da profissão. Então, ainda como estudante de educação física, eu já era plenamente, eu estava atuando já na profissão, o que hoje é errado, mas na época isso acontecia, era normal na época, né? Tanto que hoje eu combato isso porque eu sei exatamente o que é não estar formado e atuando na profissão. E aí, ou seja, eu com 20 e poucos anos de idade, já formado, eu já virei empresário, dono de academia, e aí começa toda a minha vida nessa trajetória. Ou seja, comecei muito cedo, né, dentro da educação física, e a educação física para mim é uma paixão, né, o qual talvez o meu propósito de vida é mostrar para as pessoas a importância da prática de fazer exercício com a orientação de um profissional de educação física. Na Estácio, a procura pelo curso de educação física é grande? Ou, acho que o senhor sabe, né? Números da Estácio, não sei se tem em geral, o mercado é grande? Sim. Existe muita gente que quer estudar para... Eu diria que ao longo dos anos, né, o mercado de educação física, eu vou pegar por Petrópolis. Tá. O curso de educação física de Petrópolis já foi o 2º curso da Estácio em número de alunos. Matriculados? Matriculados. Puxa. Perdia para o direito, né? O direito é uma área muito grande Claro. no Brasil como um todo. Hoje, outros cursos vêm tomando a frente. Por exemplo, fisioterapia, por causa da pandemia, cresceu. A psicologia disparou, muitas pessoas buscando a formação em psicologia. Mas o curso ainda é grande. Não, o curso continua grande e continua, né, assim, começou a voltar uma grande procura. Também. Desse ano para cá começou a aumentar a procura novamente. Eu estou com grandes expectativas que para os próximos anos essa procura vai tomar uma crescente. Porque o que se fala em tudo de mídia de uma forma geral? Tem que fazer exercício. Tem que fazer. Você vê câncer, estão falando agora muito do câncer. A primeira orientação dos médicos de câncer, fazer exercício.
dengue, pandemia, Covid, entre outros problemas de saúde que afetam a sociedade. Fazer exercício. Então, ou seja, cada vez mais em mídias das mais diversas se fala da importância do exercício. E a gente não tem, Maru, uma quantidade de profissionais de educação física suficiente para atender essa demanda que o mercado precisa. Para você ter uma ideia, 5% do mercado são praticantes regulares. Vamos imaginar que dobre, que a gente vai para 10%. Do mercado ou da população? 5%? Da população, 5% são praticantes regulares. Que então, isso? a minoria, Isso, rapaz? a minoria é praticante Um país regular. o quê? Tem 220 milhões de brasileiros? Mas vamos Você botar vê. 200, vamos arredondar quanto? Vamos imaginar que dobre para 10%. 10%. A gente não tem hoje profissional no mercado para atender essa demanda. Então tem mercado. Tem pra- mercado, ou seja, para quem quer fazer educação física, é o futuro. O que você pensa no futuro? Todos vão ter que fazer exercício. E vem crescendo. A procura de pessoas fazendo exercício e se tornando regulares vem crescendo porque a necessidade faz E isso. é uma coisa que não importa a idade, né? Pode mudar o tipo de exercício, mas desde bebê até a pessoa no último estágio da vida, ela precisa fazer exercício. Inclusive me perguntam muito, André, a partir de que idade, né, eu posso fazer exercício? Eu falei assim, ó, nasceu, já pode começar. Ou seja, existem exercícios específicos para bebês. Poucos profissionais de educação física atuam nessa área. Talvez muitas pessoas aí em casa nem sabem que tem profissional de educação física especialista em trabalhar com bebê. É que as pessoas pensam em bebê o quê? Atividade aquática. Eu pensei natação. isso, o profissional de educação física com bebê aquático, não é É isso uma não? das atividades, é uma das atividades. Existem profissionais que atendem, por exemplo, em casa, provocando estimulações, que a gente chama de estimulações psicomotoras em bebês. Olha que Caramba, legal. que coisa legal. Para o desenvolvimento. Até porque o primeiro ano de vida de um ser humano é o ano que tem o maior estiramento de crescimento. Então, quanto mais estímulo esse ser humano tiver, em todos os aspectos, cognitivos e físicos, nesse primeiro ano, o desenvolvimento dele é muito maior do que a média. É verdade que artigos que comprovam, ciência, que quando o cara tem esse desenvolvimento locomotor, o corpo bem, o cognitivo melhora? Tem muitos estudos, inclusive estudos recentes que saíram agora, que mostrou que pessoas que praticam exercício de forma regular conseguem aumentar as suas pontes neurais. Ou seja, o que são pontes neurais? As relações com a lógica, com o raciocínio, Rapaz. com a memória. Então, olha que interessante. Vamos pensar você aqui que fala assim para mim, pô, André, eu não gosto de estudar. Perdão, eu não gosto de me exercitar, mas eu estudo, eu leio, eu gosto de ter uma memória ativa. Pois é, para você que não gosta de fazer Esse é exercício... meu caso, eu gosto de ter uma memória ativa. Pronto. Eu estou achando que ela está perdendo, rapaz. E a tendência é a gente perder. Está perdendo mesmo? O Caramba. exercício é um Ajuda. caminho para te evitar. Vou dar um exemplo. Você Alzheimer. que é a minha professora Luciana falou comigo aqui para eu fazer um exercício, eu vou Então, seguir ela. Hein? Vamos pegar um dos problemas do envelhecimento, Alzheimer. Qual é a maior indicação hoje para pessoas que têm tendência a Alzheimer? Fazer exercício. O que explica, professor, em caso, o que é Alzheimer? Alzheimer é a perda da lógica da memória, ou seja, você começa a ter perda de neurônios, onde a lógica começa a afetar. Vou dar um exemplo aqui bem interessante, né, para vocês. Eu estou aqui com o celular. Né? O que é o esquecimento? De repente eu falo assim, caramba, onde é que está o meu celular? Alguém viu? Isso é um esquecimento. Faz parte até de uma demência natural da mente. Rapaz, eu estou com isso todo dia, todo dia. De você esquecer, ou seja, o envelhecimento. O exercício ajuda também nessa etapa. Eu vou atrás desse E agora, o exercício. que é o Alzheimer? É eu pegar o celular, olhar para ele e falar assim, para que serve isso? Eu esqueci a função. Ou seja, ou então, o que é isso aqui na minha mão? Isso é Alzheimer. E o exercício, ele também ajuda nesses dois fatores. A perda da memória natural pelo envelhecimento, como o Alzheimer, que é a perda da lógica. Olha que interessante. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta aqui no Estácio Entrevista na TV Zoom. Eu sou aluna Estácio e aqui é mais que uma graduação, é uma experiência. Experiência Estácio. E aí, me conta, quantos atendimentos foram hoje? Foram uns 10. Ai, que chique. E essa galera ainda tem vaga nos maiores festivais do mundo! Esse aí, ó, vai ser um dos milhares de alunos Estácio aprovados na OAB. Experiência Estácio, você profissional desde o primeiro dia. Experimente. Faz seu brilho, faz Estácio. Vamos ver a experiência de direito na Estácio? Os alunos trabalham em casos reais, tudo com acompanhamento e muita troca com os professores. Experimente. Faz seu brilho, faz Estácio.
De volta com o Estácio Entrevista aqui na TV Zoom, hoje entrevistando André Fernandes, coordenador de Educação Física da Estácio de Petrópolis, conselheiro do Conselho Regional de Educação Física, e estamos batendo um papo sobre saúde e bem-estar. Professor André, hoje, como o senhor até explicou, existem muitas opções de exercício, essa coisa foi se desenvolvendo. Qual é um exercício bom, que geral, assim, qualquer pessoa poderia fazer? Olha, eu diria assim, o melhor exercício é aquele que você gosta e o que você consegue se manter exercitando. Sem sombra de dúvida, esse é o melhor exercício. Porque às vezes eu vou te dar o melhor e você não gosta e não vai conseguir fazer porque você não gosta ou não vai querer fazer. Então o melhor é aquele que você gosta e consegue fazer. Porém, atualmente tem se indicado muito, por exemplo, a musculação ou exercícios de força, né, que fazem a mesma relação que a musculação faz. No treinamento funcional é possível, dentro d'água é possível, tem vários caminhos para se fazer. Por que o exercício de força? Porque o fator envelhecimento, ele afeta muito a nossa perda de massa muscular. E aí, com a perda de massa muscular, as funções do dia a dia vão se terminando. Vou dar um exemplo. Você tem dificuldade para sentar ou levantar? Ir num banheiro para você, sentar numa privada, é algo que para você é algo complexo, né? Pegar uma ladeira e ter que subir aquela ladeira, uma escada, você já começa a pensar duas vezes. Quando você começa a ter esse tipo de posicionamento, é sinal que você está perdendo força. E aí isso vai te dar problemas sérios na tua saúde. Vou te dar um exemplo real. Certo. Não sei se cabe. Mamãe estava no CTI, você sabe, teve alta, está com dificuldade de andar. Indicaram para um fisioterapeuta, é a indicação correta? Normalmente indica a fisioterapia, porque dependendo do quadro, né, é necessário alguns procedimentos de fisioterapia para trazer ela para o exercício, ou seja, ela vai fazer um tempo de fisioterapia. Vai começar a andar e daí vai... dar um start para, em seguida, o próprio fisioterapeuta vai orientar, olha, procura um profissional de educação física para você dar continuidade a essa prática. Talvez por ela estar muito debilitada, em função de ter estado internado, como muitos, né? Talvez o processo da fisioterapia seja uma forma inicial. Mas eu volto a dizer, não fazer exercício é um caminho rápido à morte. Ou seja, você vai criando uma série de processos no seu organismo que vai debilitando o seu organismo. Então, eu diria assim, 2 tipos de exercício você tem que fazer. Um aeróbico, que vai ativar funções cardíacas, funções circulatórias, né? Eu vou dar um exemplo para você, Marum. Ficar sem comer, você talvez consiga ficar o quê? Uns 3 dias, 4 dias, né? Talvez até um pouquinho mais, né? Dependendo da tua capacidade de resistência. Agora, sem água, quanto tempo você consegue ficar sem beber água? Talvez não passe de um dia. E aí o que acontece? Quando a gente fala de água, a gente está falando de todo um sistema circulatório, que é ativado muito pelos sistemas aeróbicos, ou seja, quando você faz exercício aeróbico, uma caminhada, uma pedalada, uma corrida. Então, a combinação do exercício aeróbico com exercício de força, você ativa funções diferentes e não precisa fazer muito tempo, Marum, 30 minutos. 30 minutos, você consegue fazer a combinação desses exercícios. O que é 30 minutos no seu dia para você ter mais saúde, mais qualidade de vida? Menos remédio? Menos remédio. Quer dizer, pensa, mas é caro ir para uma academia ou para um local similar. Pensa quanto que você vai gastar de medicação, internação, entre outros problemas de saúde. Muito mais. Com certeza. E eu tenho certeza que os planos devem estar monitorando isso também. Sim. Um cliente que tem um bom histórico deve ter um valor. Valor, digo, de mensalidade. O outro deve cobrar outro valor, porque ele usa mais o plano. Tem alguns planos que fazem essa monitorização, inclusive indicando que esse cliente faça algum tipo de exercício, exatamente para impactar menos o plano e ele poder oferecer um valor menor. Aí, você vê. É isso. Mas, André, vamos falar um pouquinho de você e do curso lá de Petrópolis. Você me falou que você pedala de Petrópolis a Teresópolis, Petrópolis para Trejinho, você é ciclista. Me conta essa jogada aí. Como eu sou praticante, eu ando de bicicleta, gente, desde 4 anos de idade, quando eu ganhei minha primeira Caloi, naquele pessoal, aquela época existe Caloi ainda? Existe, né? Até lá em Petrópolis temos um dos maiores ciclistas do Brasil e do mundo, que é o Henrique Avancini, que tem uma equipe da Caloi, inclusive, né? Então, ou seja, ele é obviamente uma referência para todos nós, e eu, como ciclista, hoje eu sou um praticante, né? Já competi no ciclismo, mas eu gosto, né? O ciclismo, para mim, aí você vê que coisa engraçada. Quando eu vou correr, né, para praticar uma corrida, eu não gosto de passar de 10 quilômetros. Então, assim, 10 quilômetros para mim já é o limite. Depois de 10, a corrida para mim se torna algo chato. 5 quilômetros é o prazer, vamos dizer assim. Agora, no ciclismo acontece o efeito contrário.
né? Menos de 50 quilômetros eu não saio nem de casa. Então, ou seja, para sair de casa para pedalar menos de 50 quilômetros, para mim é não pedalar. Então, eu gosto de grandes distâncias, por isso que eu normalmente avanço para outras cidades, acabo fazendo percursos gigantes, porque é um prazer para mim de grandes distâncias no ciclismo. Fala para o pessoal de casa, quem não conhece, talvez a gente consiga botar até uma imagem, vou vir aqui com o Marconi, como é que é a Estácio de Petrópolis? Como é que é o campus lá? Como é que funciona? A Estácio Petrópolis é uma das grandes referências como universidade na cidade de Petrópolis, né? Já são aí mais de 20 anos da unidade em Petrópolis, né? O curso de Educação Física praticamente está quase desde o início ali da unidade, é uma referência, né? Eu acho que se você for em qualquer lugar em Petrópolis, onde tem exercício, tem alguma atividade física sendo executada, eu duvido que não tenha ali um professor formado pela Estácio de Sá. E o mais legal disso tudo é que a maior parte dos líderes da educação física de Petrópolis são oriundos da Estácio Petrópolis. E arredores, né? Tem cidades arredores que vão estudar em Petrópolis e a gente vê que eu sou coordenador, eu sou dono da academia, eu coordeno um projeto tal. Então isso para a gente é muito satisfatório, que a gente vê que a gente consegue entregar para o mercado um profissional de excelência, ou seja, na formação para atuar como professor, mas também um profissional com capacidade de gestão. Que eu sempre coloco isso, a gente conversa muito e o Maru, o Maru, inclusive, gente, já deu palestras no curso, ensinando as pessoas nas questões de como administrar a parte financeira, como administrar a sua vida. E eu vejo isso muito importante, porque eu não tive isso, Maru, quando eu era novo. Eu queria ter tido um Maru na minha vida que pudesse me ensinar, obviamente, para errar menos que eu errei lá atrás. Para alavancar a carreira. E hoje eu tento levar isso nessa formação aos alunos, não só a formação técnica, mas uma formação para a vida, como caráter, como ser humano e principalmente como um administrador da sua vida, o que dirá dos seus negócios que ele vai ter. Muito obrigado, André. Estamos chegando ao fim. Eu só queria te perguntar, você é casado, tem filho? Como é que é a sua? Sou casado há 34 anos, indo para 35 anos de casado com a Cláudia, né, que é minha esposa, formada em Educação Física, foi minha aluna, né, ou seja, a Educação Física está interligada na minha vida, e eu tenho 2 filhos, que é o Pedro, que é o meu filho mais velho, que é artista, está rodando aí o Brasil todo com a sua peça de teatro, O Meu Corpo Está Aqui, quem não assistiu vai assistir, que é muito legal essa peça, e a minha filha Beatriz, que hoje trabalha na Globo e é formada pela Estácio, em cineasta, né? Você já trabalha com a parte de cinema, oriunda da Estácio, fazendo um sucesso danado na Rede Globo. Vou mandar um beijo para a Patrícia, né, que é gestora lá da unidade de Petrópolis. Patrícia, um beijo grande. Patrícia, eu diria que nós somos os últimos dos moicanos, né? Os mais antigos da unidade de Petrópolis ali. Então, um prazer muito grande poder trabalhar com ela. André, estamos chegando ao fim. Olhando para a sua câmera aqui, o nosso programa tem esse hábito de você deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores, o que você entender que seja importante. Bom, gente, como eu disse no início, que o meu propósito, né, é orientar e incentivar a todos vocês a prática do exercício. Hoje tem várias formas, tem milhares de caminhos para você iniciar. E para iniciar a fazer exercício, talvez as pessoas já almejam ser um atleta, e você não precisa ser um atleta. Pouca coisa, como eu disse, 15 minutos, nem 30, 15 minutos, se você consegue se dedicar 15 minutos diário, ou 30 minutos, 3 vezes por semana, você já consegue sair do sedentarismo e ter uma vida mais saudável, ter mais qualidade de vida para tudo aquilo que você pensa, como vida pessoal, como vida profissional, que vai te ajudar a você evoluir, principalmente numa terceira idade, para você ter qualidade de vida na terceira idade. Então, a dica que eu daria é, comece a fazer exercício, procure um profissional de educação física para te orientar, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar para melhor. Muito obrigado, professor André. Obrigado a você de casa, Marconi, equipe da produção. Fiquem com Deus e até semana que vem. Estaremos aqui em mais um Estácio Entrevista. Até lá!